Além de ser uma atividade estressante, nossos colegas policiais todos os dias correm risco de serem presos, mortos em troca de tiro ou então excluídos da corporação. Você precisa debater esse assunto conosco agora no podcast A Cego. A minha continência, o meu respeito e a minha consideração. Para discutirmos esse assunto importante, presidente Sérgio conosco no estúdio. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Luiz Alberto, bacana mais uma vez estarmos presentes aqui, sempre trazendo informações de relevância e de confiança para todos os nossos policiais militares, bombeiros militares, a quem eu dedico aqui a nossa continência, carinho e respeito. O estresse é o de menos na atividade, presidente? O estresse é o de menos. Inclusive, Luiz Alberto, nós estamos fazendo gestões para fazer uma pesquisa do tamanho do reflexo sobre a vida, sobre o ser humano que exerce essa árdua missão de segurança pública na Polícia Militar, e no caso aqui do estado de Goiás. Para se ter uma ideia, Luiz Alberto, nós já sabemos que os policiais militares é a categoria de trabalhadores que mais tem reflexo social e financeiro, e nós temos motivo de sobra para acreditar que tudo isso é em consequência da carga estressiva que é depositada sobre os ombros desses indivíduos. Eu acredito que dentre todas as profissões da nossa sociedade, a atividade policial militar é aquela que coloca ali o ser humano em gestão de todos os tipos de problema da nossa sociedade, e até natural. Onde você tem ali o que não deu certo na sociedade, é onde a polícia, o policial, a policial vai lá fazer a operação e vai lá gerir essas relações que não deram certo. Em razão disso, nós temos uma série de consequências na vida desses indivíduos. Um alto índice de endividamento, problemas psicológicos de sobra, com resultados extremos como o de autoextermínio, por exemplo. Nós temos um elevado problema social familiar, um alto índice de pagamento de pensões alimentícias, além de desestrutura familiar e etc. Nós acreditamos que essas consequências têm sim uma relação direta com a atividade policial militar. É gerência de crise o tempo inteiro, né? Inclusive você que nos acompanha no podcast A Cego, pode deixar a sua pergunta aqui, que o presidente Sérgio responde para você, tá? Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like também, compartilhe para que mais colegas, para aqueles que estão na ativa, aqueles que estão na reserva, e até familiares e amigos também possam ter acesso a essa importante informação e conhecer de perto essa atividade de riscos diários da atividade dos nossos policiais militares. Inclusive, presidente, separamos aqui para o senhor e para quem nos acompanha algumas matérias que versam sobre essa questão, porque a mídia, ela às vezes distorce, né? Ela olha mais para o lado de lá do que para o lado de cá. A versão às vezes mais vem do lado de lá do que do lado de cá, não é, presidente? E é incrível essa facilidade de alguns canais de comunicação de distorcer a realidade dos fatos. É comum, e eu não posso nem acreditar, que matérias que distorcem a realidade dos fatos com o envolvimento de policiais militares tenha mais facilidade de venda para a sociedade, até porque a grande maioria da nossa sociedade, indiscutivelmente, são pessoas de bem, pessoas que primam pela liberdade, que primam pela justiça, que primam pela verdade, pela honestidade, né? Então, mas mesmo assim, vários canais de notícia insistem em, na hora de produzir a matéria, fazer uma inversão e colocando o agente de segurança como sendo o malfeitor.
né? E eu não vou nem propor nenhum desafio, porque assim, basta uma reflexão superficial sobre 24 horas, a existência de 24 horas sem a presença da polícia militar nas ruas, que dá para imaginar o caos que se tornaria a nossa sociedade, né, Luiz Alberto? Aqui, por exemplo, olha só, 2 PMs são presos suspeitos de matar técnico de instalação de internet e alterar a cena do crime. Então nós temos aqui, inclusive, nós chegamos a discutir bastante sobre essa matéria e, na verdade, esse indivíduo aqui, ó, são presos suspeitos de matar técnico. Esse técnico tem uma extensa ficha criminal, né? Então, assim, nos leva à compreensão de que ele deve ser técnico, sim, era um cara técnico, na prática de crimes. E nessa ocorrência em específico, ele estava sendo acusado de tentativa de estupro. Ele se passava por operador de telefonia, técnico em telefonia e internet, e ao acessar um prédio para ofertar os seus serviços e de telefonia, na residência. Entrou na residência uniformizado e lá ele tentou um estupro contra, inclusive, a própria cliente, né, que havia o chamado. E o desdobramento, as consequências dessa ocorrência foi o óbito desse indivíduo, né, ali no momento da abordagem com o policial. É incrível, Luiz Alberto. E só quem pesquisa um pouco mais ou quem vive essa realidade é que vai entender o lapso temporal no momento de uma abordagem entre o policial efetuar um disparo ou não. Então, são milésimos de segundo. Quando muito tempo, segundos. 3 segundos é o tempo que você tem para visualizar, identificar o nível de agressão que o abordado tem ali e você esboçar uma reação. Ou você faz isso, ou o risco de você vir a óbito é gigantesco. Tem uma frase, um ditado aí extremamente utilizado, né? Se tiver que chorar, que chore a mãe do ladrão. E a gente utiliza esse termo nos meios, no meio militar, para referenciar ladrão todo aquele indivíduo que sai de casa com o sentimento de fazer o mal para o cidadão de bem, de praticar o crime. É uma matéria que a gente já está acostumado a ver sempre nas mídias do Brasil inteiro, e essa é bem nova, de agora, de 5 de julho de 2024. Né? E temos aqui uma outra versão também. Presidente, vamos colocar na tela aí, Flávio? A próxima, por gentileza. Vamos lá. Isso. Também aí. PMs matam homem, e geralmente é homem, estudante, é jovem, estudante, né? Trabalhador técnico. Trabalhador técnico, né? Geralmente é assim, né? Suspeito. E aqui, Luiz Alberto, PMs matam homem. Só nesse título aqui, você percebe nas entrelinhas a pretensão do profissional que fez essa matéria de incriminar o policial. Induz o leitor. Induz o leitor, que a ideia é exatamente fazer com que o leitor veja no policial militar um malfeitor, né, invertendo a realidade social dos fatos, porque, na verdade, o policial militar, a ação dele é que está livrando a sociedade de um malfeitor. E não o policial militar é o malfeitor. Né? E os jornais, né, vários canais, nós temos alguns canais muito sérios, mas nós precisamos identificar, a própria sociedade precisa identificar esses canais que acabam contribuindo com o desenvolvimento do crime. Isso aqui é um estímulo para o crime, porque a cada exposição, uma exposição dessa aqui, Luiz Alberto, é uma condenação que o policial já carrega consigo. Quantas ocasiões nós temos cotidianamente em que a mídia vem e escracha ali o policial militar como um indivíduo que o PM mata.
um homicida, né? No caso aqui, a mídia está achando o policial militar como homicida. O policial mata um homem, mata um trabalhador. Né? E o policial, ele carrega esse peso consigo. Por isso, nós iniciamos aqui a nossa fala, né? Dizendo aqui sobre as consequências de toda essa carga expressiva, né? Sobre os seus ombros. E esses policiais militares são seres humanos igualzinho a qualquer outro ser humano. Tem família, tem filho, tem esposa, né? E tem a sua identidade escrachada aqui nos meios, nas mídias. E você, qual a sua opinião? Deixa o seu comentário aqui embaixo, na plataforma, que o presidente Sérgio vai responder para você no nosso podcast A Cego, tá? E aí, seguindo a linha de raciocínio, presidente, não, ainda naquela anterior ali, Flávio, por gentileza, PM mata homem, ok? Fica parecendo que é um cidadão de bem, é um homem, não é? Não fala e a sequência, Luiz Alberto? Olha a sequência. Dizem que ele era suspeito de estupro. Dizem que ele era suspeito de estupro. Então, a matéria não deveria ser estuprador troca tiro com a polícia, o estuprador resiste à ação policial, o estuprador ataca a polícia. Então, não. É um homem, é um jovem, é um estudante. Né? Você percebe que é sempre trabalhador. Um trabalhador, é sempre a complacência com o indivíduo, o marginal. Mas aí, em contrapartida, vamos para o próximo agora, nem sempre isso acontece quando o PM é morto em trabalho. Esse assunto chamou a atenção no começo do ano de 2024, a matéria de 8 de janeiro, e está aí na tela do Poder 360. 8 de janeiro, esse policial em Minas Gerais que foi morto numa saidinha. Olha lá, Roger Dias da Cunha morreu no domingo, Belo Horizonte, depois de ser atingido na cabeça durante confronto. Imagem da câmera mostra que o policial militar é atingido na cabeça durante perseguição em Belo Horizonte. Aqui não fala que o bandido assassina cruelmente o policial. Você percebe que mudou totalmente. Até aqui o foco é o policial, o senhor percebe que até aqui o foco é o policial? Até aqui o foco é o policial. Né? E em confronto, atingido na cabeça durante o confronto, o marginal covardemente efetua o disparo contra o policial militar. Não deu tempo de reação, não foi confronto. E aqui nas matérias, quando é o inverso, aí policial mata trabalhador. Esse policial não é trabalhador, esse policial não é um pai de família. Então, assim, uma inversão totalmente muito injusto. Né? E exatamente, Luiz Alberto, em uma sociedade em que hoje as nossas pesquisas indicam como principal fator de valorização, de expectativa da nossa sociedade é segurança pública. Os nossos canais de comunicação, eles precisam compreender e precisam adotar princípios de justiça, principalmente na hora de produzir essas matérias, até porque a sociedade está se cansando disso e eu tenho certeza que isso vai trazer reflexo de forma direta para quem insiste nesse tipo de divulgação. Muito bem, estamos com o presidente Sérgio aqui no podcast A Cego, falando sobre os riscos da atividade diária do policial militar, do bombeiro militar, e que também esse policial, esse trabalhador que está a serviço do Estado tem consequências jurídicas e nem sempre tem o apoio que às vezes o próprio marginal tem. Não é? Vamos para o próximo para você ter uma ideia. Olha aqui, ó. Suspeito de matar 2 policiais militares era atirador esportivo, presidente. Essa aqui é de 2023, setembro de 2023. Isso aqui, Luiz Alberto, eu sempre gosto muito de frisar. A cada serviço que o policial militar inicia, ele sai com uma incerteza plena e com um risco constante. A qualquer momento você vai deslocar para uma ocorrência e nessa ocorrência, e não tem ocorrência grave ou mais grave ou menos grave, porque sempre é uma incerteza absoluta. A ocorrência mais banal, mais simples, ela pode se tornar em algo extremamente grave. E o policial militar, ele sai ali com risco real de ser preso pela consequência da própria atividade, de ser preso, de perder a sua função, de ser excluído,
ou de ser morto durante essa atividade, durante essa operação. Eu costumo dizer muito, Luiz Alberto, nenhuma profissão coloca o indivíduo, coloca o profissional em riscos tão constantes e reais como é a vida do policial militar. Se você pegar um paralelo do que nós temos de erros, e para mim, eu gosto muito de frisar, a gente nunca, qualquer pessoa idônea, vai defender que um erro profissional deve se isentar de responsabilização quem cometeu o erro. Mas se você pegar todas as demais profissões, pode pegar judiciário, medicina, saúde, você pode pegar polícia judiciária, polícia civil, Ministério Público. Cada uma dessas atividades, aqui, cada profissional e qualquer profissão, qualquer indivíduo está sujeito ao erro. Né? O que faz com que o policial militar, por que eu tenho que dar tratamento diferenciado para o policial militar aqui durante ou no cometimento de algum erro? O policial militar cometeu um erro, ele excedeu aqui na sua ação, processa, responsabiliza e pune, investiga. Agora, Luiz Alberto, por exemplo, nesse primeiro caso que nós mencionamos aqui, em que a matéria prega que 2 policiais militares são acusados de matar um técnico, né? Nessa situação específica, esses policiais militares tiveram o cumprimento da prisão deles realizado às 6 horas da manhã. A casa deles foi invadida ali pelos agentes que foram fazer o cumprimento da prisão deles. E aqui, para mim, é inaceitável e injustificável. Eles cometeram um erro, nós não estamos discutindo se sim ou se não. Se cometeu, vamos instaurar o procedimento devido e vamos apurando a responsabilidade pelo erro, pelo excesso, aplica a medida. É de prisão? Aplica a prisão. E para mim aqui, nenhuma outra atividade também tem o rigor em que o policial militar é submetido internamente na caserna. Regramento muito duro. A qualquer momento do dia, a qualquer dia da semana, a qualquer hora, em qualquer autoridade dizendo, apresenta o policial militar em tal lugar. Eu duvido que esse policial militar não se fará apresentado através do seu comandante. Então não se justifica, hipótese nenhuma, nós discutimos isso com o comando da nossa corporação, em Goiás, da Polícia Militar, né? E cobramos do comando, é preciso adotar medidas para mudar essa realidade. Não podemos considerar como normal o policial militar sair para atender uma ocorrência e no dia seguinte a casa dele está sendo invadida para cumprimento de medidas contra ele. Então, isso é um estímulo total para que os agentes de segurança, para que os policiais militares se acovardem, se escondam. Como é que eu vou exercer aqui a minha atividade e no dia seguinte eu estar preocupado aqui se eu terei a minha casa invadida pelo cumprimento de uma medida? Ele não vai proteger a população. Ele não vai proteger. Vai ficar é um estímulo para a omissão. É porque seria muito mais fácil, juridicamente, para a integridade física, esses policiais militares chegarem lá, não, só vou registrar a ocorrência. Foi tentativa de estupro? Opa, beleza, me dá os dados aqui, vou registrar a ocorrência, vou remeter isso para a Polícia Civil, né? E aí investiguem aí. Agora o policial militar, o instinto dele, Luiz Alberto, ele chega lá, tentou estuprar, me dá as características desse indivíduo e nós vamos localizá-lo. E sai na captura. É porque é essa medida que assegura ao cidadão a tranquilidade. É isso que dá, porque o indivíduo, quando ele vai praticar um crime, ele sabe que em deparando com a polícia militar, não será fácil para ele, que ele vai ser preso sim e se reagir todas as medidas necessárias, vai ter confronto, é óbvio que o natural, quem tem que chorar é a mãe do ladrão sim, né? E para mim não pode ser diferente disso. Muito bom. Presidente, falando sobre a narrativa da imprensa, veja aqui na tela, suspeito de matar policiais. No caso anterior, os anteriores que nós olhamos, policial mata.
Essa é a narrativa da imprensa. Aqui, quando é o contrário, né, que o policial morreu, é o suspeito, não matou, ele é o suspeito. É o suspeito. Né, de atirar. E Pode aí, ser que não tenha sido ele. ele é suspeito, não foi julgado ainda, né, então, se não foi julgado, ele é suspeito. Mas o policial não precisa julgar. Não precisa foi o julgar. policial, então foi ele. É. Né? Agora, sobre essa questão, esse suspeito aí, esse que matou esses 2 policiais, às vezes, ele tem mais facilidade de ter advogado, de ter defesa do que os policiais. Como é que isso acontece na prática? Luiz Alberto, é mais um absurdo, né? Nós tivemos aqui em Goiás, salvo engano, 2017, foi sancionada uma lei que assegura ao policial militar o direito à defesa no caso de acusação por qualquer ato dele, durante o exercício da atividade. Então, o policial militar foi atender ali a ocorrência e isso trouxe como consequência a morte de um indivíduo e esse policial é processado, o Estado iria assegurar a defesa para ele. Uma lei aqui do Estado de Goiás assegura isso. Porém, nunca, nenhuma situação, eu desafio qualquer pessoa que tenha sido defendida, né, através do custeamento do Estado, por uma acusação durante o exercício da atividade. E a gente não vê essa mesma realidade. O custo, Luiz Alberto, pela prisão, pela captura, pela prisão, pela manutenção de um marginal é elevadíssimo. Nós não temos esse mesmo investimento ali para o policial militar, nem em defesa, né, nem em treinamento. Nós não temos esse mesmo custo. Então, o custo é muito menor, né, para o agente de segurança pública do que para o próprio indivíduo que cometeu o crime, né, e a ação criminosa ali contra o cidadão de bem. Muito bem. Qual a sua opinião? Pode deixar aqui no podcast A Cego, que o presidente Sérgio responde para você. Tá, vamos para o próximo aqui. Inclusive, presidente, 4 PMs do COD morrem após carreta tombar por cima de viatura. Esse caso também aconteceu agora em abril de 2024, chamou a atenção que estamos falando do risco. Quer dizer, o policial tem o risco de ser morto, não só num confronto, mas até em um acidente. Tem um acidente. Tentando, às vezes, socorrer uma ocorrência, chegar até uma ocorrência. Luiz Alberto, assim, o risco vem de todas as direções, né? Tivemos também, recentemente, 2 policiais que, ao perseguir infratores criminosos, o indivíduo entrou dentro de um rio, os 2 policiais vieram atrás e morreram afogados, por exemplo, né? Nesse caso aqui, os policiais militares morrem vítima de um acidente. Então, o risco ele é constante, ele é iminente, né? É preciso que haja medidas de proteção, né, do próprio Estado, porque quando esses policiais militares que faleceram nesse deslocamento, ele não estava lá por um interesse pessoal. Eles estavam ali exercendo uma missão, uma atividade de interesse público, interesse do Estado. E a grande diferença aqui no Brasil é que nós não temos nos nossos agentes de segurança a figura de um herói, né? E a gente percebe isso a forma dos próprios meios de comunicação da publicidade às matérias. Então, cada policial militar, nós temos que honrar, nós temos que fortalecer e nós temos que proteger enquanto Estado, enquanto administração pública, seja jurídico, né, seja estrutural, seja financeiro. Nós tivemos agora na nossa lei orgânica, Luiz Alberto, porque até esse caso aqui, nós não tínhamos lei que prevê um seguro de vida. Sabia disso? Falando aqui de defesa jurídica, eu não tenho seguro de vida. Esses policiais militares, assim como outros que faleceram no cumprimento da atividade, não têm um seguro de vida. A família fica desamparada. Em muitas ocasiões tem dificuldade para fazer o próprio sepultamento. Isso é uma realidade. Nós precisamos avançar nas discussões de políticas públicas
para os nossos agentes de segurança pública, especialmente para os policiais militares e bombeiros militares. Muito bem. Temos um próximo aí, Flávio? Tem mais um aí agora? Para que esse é o último, tem mais um que a gente separou aí. O próximo, tem mais o próximo, por gentileza aí. Quase 400 policiais militares são expulsos da corporação na Bahia nos últimos 10 anos. Essa matéria é de outubro de 2021, presidente. Esse é outro risco, né? De ser expulso. Esse é um outro risco. Se nós, eu gosto de falar isso, frequentemente repito isso, se nós submetêssemos ao mesmo tratamento que é submetido os policiais militares às demais categorias, imagina só, Luiz Alberto, eu prendendo um magistrado por um erro que ele cometeu, que trouxe como consequência a morte de alguém. É muito comum uma decisão que leva à consequência morte. É o caso da saidinha, no começo do ano. O caso da saidinha. Aquele rapaz deveria estar solto? Não deveria continuar preso, dado a alta periculosidade? E nós temos diversos exemplos, Luiz Alberto. E aí, assim, a medição, a aferição do erro aqui em várias atividades profissionais, ela é muito diferente da medição sobre o erro do policial militar. E essas decisões, até considero ser inaceitável o erro aqui de determinadas profissões, porque o indivíduo ele tem tempo de análise. Ele pode fazer uso aqui de auxiliares, né? Ele pode fazer consultas. Na atividade policial militar, não. É ali na hora, milésimos de segundo, que você tem para tomar uma decisão. E aí nós temos um tratamento totalmente diferente. Então, o policial militar, isso é no entendimento, viu? Eu entendo que o policial militar excedeu na sua ação. Você vai perder a sua função. É desse jeito. Então, o indivíduo ele sai hoje da casa dele, aqui despede da família dele, e nenhum policial militar vem na rua aqui desejando fazer o mal ou qualquer coisa, desejando tirar a vida de alguém. Muito pelo contrário, né? E aí o indivíduo vai lá e ele volta preso ou volta excluído com a notícia. Imagina você, o ser humano, o policial, chega na casa dele e fala assim: olha, minha família, minha esposa, meus filhos, acabou de ter uma decisão aqui, eu não sou mais policial. Perdi a minha função. Imagina só você, eu não tenho meu salário, no próximo mês eu não tenho meu salário. E outra característica muito importante, Luiz Alberto, é que, diferente do trabalhador de outras categorias, o policial militar ele não preserva o direito previdenciário. Então, às vezes a pessoa fala, o policial militar ele tem muitas vantagens, tem muitos benefícios, o risco é iminente. Se o policial militar ele é excluído, no próximo mês ele não tem salário. Ele não tem salário. E a previdência dele, ele não tem previdência. Não tem nem FGTS para sacar. Não tem FGTS. Seguro-desemprego. Não tem seguro-desemprego. Não tem FGTS, ele não tem seguro de vida na ausência dele, né? Ele não tem previdência. Eu contribuí 20 anos, então esses 20 anos são meus. Zera, Luiz Alberto. Imagina você, um indivíduo aqui, depois de 25, 30 anos de serviço, você falar para ele: não, zerou, você não contribuiu nada. Mesmo você tendo durante esse tempo, esse é o regramento ao qual é submetido o policial militar. Você contribui aqui 20 anos, 25, 30 anos. Lá no finalzinho, você se insere em um problema jurídico desse, vai atender uma ocorrência e tem um desdobramento indesejado, vem uma autoridade aqui e conclui: você exagerou, você excedeu no exercício da sua atividade, mesmo possuindo aqui milésimos de segundo para decidir, vou te condenar à perda da função. Essa é a realidade que nós vivenciamos. Muito bom. Temos mais um próximo aqui, por gentileza, produção, por favor. Mesmo excluídos da corporação, ex-PMs recebem benefícios.
Pelo menos 4 estados aprovaram leis para que servidores condenados recebam aposentadoria ou auxílio reclusão. Essa matéria é de abril de 2019, sim. E aí, na maioria dos estados, diz aqui a matéria embaixo, da agência O Globo, na maioria dos estados o policial é excluído e não recebe. Como é que está funcionando isso, presidente? Olha só, Luiz Alberto, nós tivemos no final... O senhor percebe a narrativa, a crítica? A crítica. A crítica, né? Como ele não é trabalhador. O reeducando que está preso lá, ele tem um auxílio reclusão. Tem um auxílio reclusão. O policial não tem direito, O policial não tem o direito, né? E aqui é como se o policial não fosse um trabalhador. O policial é um trabalhador. Ele é um trabalhador. Ele tem família. A atividade policial dele é o sustento do lar dele. Ele é o mantenedor do lar dele. Então, os direitos têm que ser assegurados, sim. Nós tivemos, em final de 2019, aqui, a sanção da nossa lei que institui o sistema de proteção social dos militares estaduais. E ali, Luiz Alberto, ficou previsto que o policial militar ele não faz direito, né, ao recebimento, ao aproveitamento das contribuições dele, ou ao recebimento ou ao aproveitamento. Né? Aqui, por exemplo, o indivíduo tem 20 anos de serviço, ele foi condenado, foi excluído, né, perdeu a função, foi condenado à perda da função dele. Ele não vai assegurar o recebimento, ele vai perder tudo que ele contribuiu, e vai à estaca zero. Não é como você que é submetido ao regime geral, ao INSS, eu contribuí 20 anos, esses 20 anos são meus. Se eu for preso ou se eu for para outro lugar, eu levo eles. O policial militar não leva. Se ele perder a função dele, acabou. E é muito importante, às vezes algumas pessoas falam, um pouco mais radical, aí por que ele comete um ato para ele perder a função dele? O risco da profissão. Quando eu saio para atender uma ocorrência aqui, eu tenho milésimos de segundo para eu atirar ou para eu ser alvejado por um disparo. Então, eu preciso... A tensão, ela é extremamente elevada, porque a cada ocorrência, mais simples que seja, o resultado dela sempre será desconhecido. Presidente Sérgio, dado essa necessidade, desse risco da profissão, o policial militar, a atividade do policial, do bombeiro militar, necessita de um suporte jurídico. Como é que a ASEGO desenvolve isso todos os dias? Hoje, Luiz Alberto, motivo de orgulho para nós, a ASEGO tem um jurídico que é referência a nível nacional. Somos reconhecidos a nível nacional. Temos uma estrutura completa e o nosso associado hoje, ele conta com assistência, com atendimento jurídico, 24 horas por dia. Inseriu em um problema jurídico, vai contar com profissionais extremamente qualificados e nós hoje acumulamos resultados positivos, né, em todas as esferas do direito que atua aqui o nosso departamento jurídico. Eu aproveito aqui para externar o nosso reconhecimento a todos os advogados. São aproximadamente 60 advogados que atuam aqui no nosso departamento jurídico, assegurando aos nossos associados essa tranquilidade na defesa jurídica. Muito bem. Então, os colegas que precisam de apoio, procurem a ASEGO no horário comercial. Tem um telefone que você encontra também nas redes sociais, ASEGO Oficial, você encontra aí, tem o telefone. Mas então você pode procurar a ASEGO, nosso departamento jurídico. Presidente, temos algumas perguntas aqui. Podemos passar essas perguntas rapidinho aqui? Vamos. A produção está me informando que temos 3 minutos ali. Rapidinho, então, para a gente finalizar aqui. Perguntas. Você pode mandar a sua pergunta que o presidente Sérgio responde, tá? Deixa a sua pergunta aqui no podcast ASEGO, toda quarta-feira, 8 da noite, aqui no seu canal preferido aqui, tá bom? Toda quarta-feira, 8 da noite. Presidente, parabéns pelo excelente trabalho. Presidente Sérgio, Emerson Alves, ok. Gostaria de saber se o suposto aumento de 36,8% parcelado em 3 anos já inclui as possíveis datas bases referentes a 3 anos. Se seria 36,8% mais possíveis datas bases no ano de 2025, 26, 27, caso o governo conceda esse aumento. É a pergunta do Emerson. Caso o governo conceda esse aumento, Emerson, será incluído tanto perdas anteriores quanto as revisões dos próximos anos, né?
até porque o que foi feito ali, o que foi apresentado de proposta pelas entidades foi exatamente para que recuperássemos as perdas obtidas aqui nos 3 primeiros anos sob o governo do Ronaldo Caiado. Deixa sua pergunta aqui no podcast A Cego, que o presidente Sérgio responde. Ivan Souza, e a data base, quando vai ser paga o montante residual? Parabéns pelo programa, presidente Sérgio. Ivan, obrigado pela participação. Nós apresentamos, protocolamos ao governo de Goiás uma proposta, né? Estamos em fase de tratativas, né? Já teve algumas reuniões e nós estamos avançando nessas tratativas, né? Não tem uma data ainda. Nós sabemos que as datas de aplicação das correções é cada mês de maio, né? Ou seja, então nós estamos de forma antecipada avançando nessas tratativas para alcançar aqui um resultado positivo. Acreditamos que nos próximos dias, mais tardar nos próximos meses, estejamos aqui com notícias favoráveis dessa matéria. Ricardo César, presidente Sérgio responde, deixa aqui o seu comentário, o seu like, curta também, compartilhe, para que a plataforma entenda, né, que é relevante quando você compartilha, você comenta, você curte. Obrigado, tá? Presidente, o Ricardo César, obrigado. O assunto do vídeo não é esse, mas precisamos que as associações reivindiquem o pagamento do fardamento junto à instituição. Não só o quarto uniforme, mas também o restante das peças que temos direito. Toda vez que a GT liga na fundação, eles falam que não tem fardamento. É o Ricardo César, presidente. Ricardo, tudo bem? Nós já temos discutido com o nosso comando da nossa corporação. Houve sim alguns problemas na relação ali com a Fundação Tiradentes, problemas jurídicos. Esses problemas já foram saneados, tanto por parte da Fundação Tiradentes, que eu aproveito inclusive, Luiz Alberto, para parabenizar o coronel Ricardo Mendes, que foi eleito o presidente da Fundação Tiradentes. A gente deseja sucesso ali na condução da nossa fundação, e o compromisso tanto do comando quanto da Fundação Tiradentes é de que nos próximos dias agora seja já voltado à normalidade da entrega desses fardamentos, até porque houve um represamento, né, e os valores destinados foram represados em uma conta do próprio Estado e que agora estão sendo utilizados para dar normalidade, né, e adquirir, inclusive, o material desse tempo que ficou suspenso a entrega de fardamento. Acreditamos que nos próximos dias esses fardamentos já estejam sendo entregues aos nossos policiais militares. Muito bem, você pode deixar o seu comentário ou a sua pergunta aqui no podcast A Cego. O presidente Sérgio responde. Presidente, eu acho que são duas colocações aqui. Eu acho que do nosso podcast anterior, da promoção, são duas aqui. Exir Alves. Boa noite, Sargento Exir. Eu também fiquei 21 anos de soldado. E o Silas Pereira, eu fiquei 23 anos de soldado perseguido injustamente, presidente. É a questão da promoção. Olha só aí os nossos dois participantes, o Exir e o Silas, né? Olhem só, o processo de promoção agora, eu não acredito, talvez não seja o caso dos senhores, mas o nosso comandante-geral, junto com o subcomandante-geral, o chefe de Estado-Maior, estão adotando todas as gestões ali necessárias para fazer com que seja aproveitado todas as vagas, né? Tanto as existentes quanto as vagas em decorrência. Então, as promoções de praças caminham para um resultado satisfatório. Quanto aos prejuízos anteriores ali, nós até comentamos isso aqui anteriormente, não é possível eu fazer uma lei para retroagir, né, e conceder, recuperar prejuízos obtidos na carreira anteriormente. Não é possível fazer isso. O que nós temos que fazer é lutar para que hoje a gente não se insira, né, em uma realidade dessa de perdas. Até em razão disso é que nós estamos buscando a reestruturação dos nossos quadros na Polícia Militar e acreditamos que nós vamos conseguir fazer isso ainda esse ano, para que no próximo ano a gente tenha promoções, tenhamos vagas disponíveis, todos os postos de graduações, para assegurar uma fluidez com normalidade na nossa carreira.
A sua dúvida, a sua pergunta, você pode deixar aqui no podcast A Cego, que o presidente Sérgio responde. Presidente, a produção nos avisa que o tempo já esgotou. Estava muito bom o nosso papo aqui, mas vamos andar? Bacana, Luiz Alberto, mais uma vez. Muito importante agradecermos aqui a companhia, agradecermos a audiência. A cada dia que passa, o nosso podcast extrapola barreiras. Está sendo comum aqui a participação de militares de outros estados e a gente aproveita aqui para transmitir o nosso abraço aqui a cada um dos militares estaduais do Brasil inteiro e de forma muito especial transmitir o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão a todos os nossos policiais militares, bombeiros militares que são filiados à nossa família Cego. A cada dia que passa, Luiz Alberto, a Cego está melhor. Com fé em Deus, na próxima semana estaremos inaugurando uma estrutura nova na nossa pousada ali em Aruanã e as novidades não cessam. A cada dia, uma nova novidade é apresentada aqui na Cego. Toda quarta-feira, 8 da noite, podcast A Cego. Curta, comente, compartilhe e até o próximo encontro. A minha continência, o meu respeito e a minha consideração.